a minha proposta maior era a questão do orçamento impositivo por ocasião das emendas individuais. E já assistimos na imprensa, nos jornais de hoje, o governo Dilma ameaçar o Congresso que caso os deputados antigos, em especial, que têm emendas aprovadas no orçamento para esse ano, que deve ser sancionado hoje, não votem de acordo com a intenção do governo, essas emendas serão contingenciadas, ou seja, não serão liberadas. E essas emendas individuais, eu tenho uma proposta de emenda à Constituição que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu espero vê-la andar no corrente ano, é a nossa maneira de restabelecer a nossa independência. Caso contrário, vamos continuar como em governos anteriores, refém do Executivo, ou seja, um parlamento que não tem identidade, que cada parlamentar é obrigado a fazer um jogo, né? Jogar a moedinha para cima, para ver se vota com o governo, para ter suas emendas liberadas, ou se não vota, o que vai dificultar em muito a reeleição dele lá na frente. Mas junto com isso, outras propostas do governo vêm, que depois que você cometeu aqui um deslize e não vota a primeira vez, o governo volta a cobrar tudo de você nas vezes seguintes. Como, por exemplo, a população hoje em dia está aí preocupada com o possível retorno da CPMF. Graças a Deus, eu sempre tive independência, meu partido nunca me cobrou nada em questão nenhuma aqui dentro, gosto de total liberdade lá, não só eu, como todos os parlamentares, eu antecipo meu voto contrário à criação da CPMF, até porque esse governo hoje em dia, né, ele arrecada muito, levando-se em conta o que os 5 presidentes militares fizeram de 64 a 86, mas não se compara em obras o que os militares fizeram, comparando-se com o que acontece atualmente. Então esse é um caso que, em especial os jovens parlamentares, têm que pensar. Se querem ter liberdade, se querem sonhar com que suas propostas venham ser aprovadas, ou pelo menos votadas nessa casa, temos que ter independência do Poder Executivo. Até porque, né, eu acredito que o Judiciário não tem independência. Basta ver que o Supremo Tribunal Federal já tem 7 indicados por esse governo que está aí. E nós duvidamos de ações, né, importantes julgadas pelo Supremo. Até a questão de Cesare Battisti, um empate, muitos não entendem por que um governo quer manter um terrorista, um assassino, que praticou 4 homicídios na Itália, em nosso país. Preocupado com o quê? Que se porventura assinarem aí, concederem a extradição, ele vem abrir a boca e contar sobre terroristas do passado que hoje estão no governo? Essa é a preocupação do governo? Com toda certeza, parece que é isso. Já que conversamos um pouquinho sobre o regime militar, né? Antes de entrar no assunto em si, eu queria dizer que acabei de ouvir aqui a leitura na Câmara, aqui, pela presidente da Casa aqui, do ato da presidência, que cria comissão especial destinada a efetuar estudo e apresentar propostas em relação às medidas preventivas e saneadoras diante de catástrofes climáticas. Primeira proposta, não corte o orçamento das Forças Armadas. Isso está hoje na mesa da presidente, a possibilidade de cortar o pouco que se tem. Que nesses momentos difíceis, quem está lá, em primeiro lugar não, quem está lá quase que sozinho são as Forças Armadas e ali a nossa Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. E a proposta minha, neste caso, né, eu acredito que se nós não adotarmos no Brasil uma política que vise o planejamento familiar, a paternidade responsável, um outro nome que talvez não fosse muito adequado, mas chama a atenção, controle da natalidade, nós não conseguiremos fazer com que o nosso povo tenha dias melhores. Não tem como, o governo federal, os governos estaduais, os prefeitos, não tem como arcar com um crescimento anual de 3 milhões de habitantes. Eu faço esse cálculo levando-se em conta, em especial, o número de alistados para o serviço militar. No corrente ano, as Forças Armadas estão fazendo o recrutamento e se alistaram no ano passado 1.600.000 jovens do sexo masculino. Então são aproximadamente 3.200.000 jovens, né, que nasceram em 1993 e estão se alistando agora. E esse número está no crescente. Em 1970 nós éramos 90 milhões de habitantes. Hoje somos 190 milhões de habitantes.
Até o jornal Globo aqui, de 30 de janeiro, sobre o caso do Rio de Janeiro, diz aqui em um seu espaço aqui: o inchaço das cidades ajuda a explicar o grande número de mortos. Com esse crescimento de 3 milhões de habitantes a mais por ano, sem qualquer controle do crescimento populacional, outras catástrofes virão, e cada vez com uma violência maior. Fora isso, não temos como fugir de crise seríssima no futuro. Hoje em dia nós produzimos, por dia, 190 mil toneladas de lixo por dia. Falta água potável em grandes centros. Engarrafamentos, não só mais em grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, mas em cidades de médio porte. As crises de energia que estão pipocando agora, a falta de alimento que se fará presente com toda certeza. E o político brasileiro, me desculpe, acho que nós devemos parar de pensar que quanto mais pobre e ignorante, melhor é para conseguir voto, para conseguir poder, que este governo tenha interesse em política nesse sentido. Basta aqui prestarmos atenção na proposta, aqui na mensagem presidencial, lida a semana passada nessa casa pela Presidente da República. Ela quer dar a ênfase no quê? Erradicação da miséria. Com o quê? Com Bolsa Família. Bolsa Família nada mais é que um projeto para tirar dinheiro de quem produz, para dar para quem se acomoda, para que use seu título eleitor para manter quem está no poder. Ou seja, quem está no poder, se brigar por educação e fim da miséria, vai deixar de ter voto de miseráveis. E nós devemos colocar, se não um ponto final, uma transição para esse projeto, como por exemplo aqui o Bolsa Família.